Seguindo o histórico do Bitcoin. Historicamente, a gente tem essa reunião do Fed em setembro e nos primeiros dias ou primeiras horas após a reunião, o preço cai. Vocês vão notar isso em praticamente todos os eventos. Tá? Os eventos estão marcados aqui ou nas linhas vermelhas, quando não tivemos redução de taxa de juros, ou na linha verde aqui, quando tivemos redução na taxa de juros. Independente de ter ou não ter, é sempre o mesmo resultado. Vocês vão ver que logo na sequência, após ali a reunião, uma leve queda no preço do BTC, aconteceu aqui em setembro de 20, aconteceu aqui em setembro de 21, aconteceu aqui em setembro de 22, aconteceu aqui em setembro de 23 e aconteceu aqui também em setembro de 24. Mas notem o que acontece logo na sequência. Poucos dias depois, o preço ele dispara muito forte em todos os eventos, com exceção de 2022, onde ele praticamente lateralizou e teve uma pequena subida, né? Por quê? Porque 22 foi ano de bear market, ciclo de baixa. Os outros anos não. Então é um ano muito diferente do que estamos passando agora, que é um ano de ciclo de alta, assim como 24, assim como 23, assim como 21 e assim como 2020. Portanto, essa é a tendência. Mesmo se observarmos quedas de preço como a de hoje, que foi para 114, ou até eventualmente alguma queda maior nos próximos dias, daqui a algumas semanas a gente deve estar com preço acima do que estamos vendo hoje. Mas é curioso a gente ver o Bitcoin subindo dias, semanas após essas reuniões, independente da decisão tomada ali. Cortando ou não a taxa de juros, o Bitcoin sobe. O Bitcoin não sofre, por exemplo, com a inflação da moeda estatal, a inflação do dólar, a inflação do real. O Bitcoin não pode ser confiscado. Enfim, pouco a pouco as pessoas valorizam isso num cenário cada vez mais caótico para a economia global. Então é como se o Bitcoin estivesse blindando o seu patrimônio contra a manipulação política. O governo aumentou a inflação? Isso não te afeta, porque o Bitcoin vai compensar essa diferença. Ele vai subir de preço para compensar a inflação naquela moeda. O governo decidiu cobrar mais impostos sobre investimentos. Ótimo para o Bitcoin, porque o Bitcoin não tem imposto, a não ser que você queira pagar. E falando em blindagem, tivemos agora a tal PEC da blindagem. Uma proposta que limita a atuação da justiça contra parlamentares. Ou seja, agora político não pode mais ser preso, independente de cometer ou não cometer crimes. Resumidamente é isso, né? Eles podem criar leis que te causam problemas, que te levam à justiça, que te prendem. Mas essas leis não levam eles à cadeia. E lembra que eu comentei sobre baixa preferência temporal? Então, nesse caso aqui é uma alta preferência temporal. Devido a uma coisa de curto prazo, o que é isso? Uma briga entre STF e Câmara, ou seja, eles estão com medo dos juízes do STF e para se proteger desses juízes, eles criam uma lei que não afeta somente o curto prazo, afeta daqui em diante. Porque o STF vai morrer, o Bolsonaro vai morrer, o Lula vai morrer, todos vão morrer ali. Mas as leis criadas, elas ficam para sempre. E aí, agora, permitindo a entrada de bandidos ainda piores. Se os atuais já te roubam num nível absurdo, imagina a entrada de criminosos cada vez mais perigosos. Mas eles não estão nem aí para isso. Eles estão olhando para o umbigo deles. Eles querem se proteger de um problema de curto prazo, de um problema que existe hoje. Amanhã, estão nem aí. Mas você deveria estar. Porque você não conhece os bandidos que vão entrar lá na frente. E eles vão querer tomar o teu dinheiro. Eles vão tomar usando as ferramentas de sempre. Inflação, aumento de impostos ou confisco. O Bitcoin resolve todos esses problemas, porque eles nem mesmo têm como saber se você tem Bitcoin. Claro, se você comprar dentro de um banco ou de uma exchange nacional, eles vão saber. Mas não necessariamente você precisa fazer as coisas por aí. Isso explica, pessoal, por que a gente está vendo uma adoção em massa das famosas DEX, Exchanges Descentralizadas. Esse gráfico mostra o volume das DEX sobre as SEX. SEX é Centralized Exchange, ou seja, exchanges centralizadas. Então as exchanges descentralizadas estão ganhando cada vez mais adoção. Se elas tinham somente 10% do volume de cripto no final do ano passado, dezembro de 2024, agora, pessoal, já estão com 23,3%. Na verdade, foi em junho, né? Agora já caiu para 18%. Mas, enfim, vocês notam uma clara tendência de alta no uso de exchanges descentralizadas. Por quê? Porque lá é anônimo, é privado. Ninguém sabe as transações que estão sendo feitas. As pessoas estão trocando Bitcoin por USDT, o USDT por Ethereum, Ethereum por Bitcoin, nada disso passando por moedas estatais.
por real, por dólar, por euro. É um mercado livre de qualquer controle estatal. Dobrou de tamanho em 6 meses. E quanto mais os governos apertam, eles aumentam esse controle, essa pressão sobre os indivíduos, maior o incentivo para que as pessoas migrem desse sistema tradicional para dentro das criptomoedas. E foi nesse cenário que eu decidi fundar a Outside, a primeira consultoria cripto do Brasil, né? Eu sou conselheiro da empresa, o CEO é o Felipe. Para quem não conhece o Felipe, ele começou comigo na Criptomaníacos empresa lá em 2019, né? A Criptomaníacos canal existe desde 2017 e em 2019 a gente criou uma empresa de educação chamada Criptomaníacos. Entre os primeiros integrantes da Criptomaníacos empresa estava o Felipe, que até hoje permanece com a gente. E juntos nós criamos a Outside. E a Outside agora também tem canal aqui no YouTube. Inclusive o Felipe e a equipe da Outside foram para São Paulo participar de eventos da Ethereum, por exemplo. E tudo isso foi registrado para vocês verem que realmente são pessoas de carne e osso, pessoas que estão trabalhando aí pela liberdade, pelas criptomoedas. Eu vou deixar o videozinho para vocês no card aqui em cima. Vai lá, assiste, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana vocês vão ter conteúdos novos ali no canal da Outside, mostrando para vocês como realizar essa transição do mundo tradicional para dentro do mundo cripto, se protegendo. Claro, a Outside não é para todo mundo, afinal ela é uma empresa para aconselhamento e planejamento financeiro, então não faz sentido para quem tem menos de 6 dígitos de patrimônio em criptomoedas, mas é interessante, mesmo para quem não tem, entender como funciona esse processo. Então, vou deixar um trechinho do vídeo aqui no final do meu vídeo, né? E se ficar interessado, corre lá no canal da Outside e assista o conteúdo completo. Nosso objetivo é mostrar para vocês em 72 horas como a gente está construindo um negócio de 100 milhões de LC, de capital aí, sobre aconselhamento, e é isso, até o final do ano. Bora, café da manhã com a Uniswap. Mas o que mais me surpreendeu foi o cuidado que a Uniswap está tendo, Uniswap Labs, né, está tendo de colocar os pés no Brasil e a visão deles de construção de negócio, de infra, realmente acelerar o ecossistema local, como ele já vem fazendo em outros lugares aí do mundo. Bem interessante também foi poder conhecer o pessoal da Odisseia. Então eles aceleram, o pessoal bem focado em research, pesquisa e desenvolvimento de negócios, e eles estão começando a colocar o pé aqui, conhecendo o que tem de oportunidade, pessoal muito com uma visão bem parecida com a nossa, né? Um foco muito forte em liberdade, soberania, que conversa 100% com o propósito que a Outside tem. E quando a gente fala do perfil de cliente que a gente tem, falta tempo, viaja bastante, médico, empresário, então, ficar toda hora ajustando range e tal, mesmo que a estratégia seja de mais longo prazo, ele já preconiza um pouco disso, dá trabalho, e hoje em dia cada vez mais tem surgido, né, aplicações, produtos que visam facilitar esse processo. Ó, o time chegou aqui com a gente tá na correria agora para visitar um cliente. Se apresentem aí rapidinho. E aí, muito prazer, Estevão Guerra, tudo bem? Isso aí, nosso head de produto e... Fala pessoal, Guilherme Assis, head de research aqui. Show. Bora, a gente vai correr agora aqui para visitar um cliente bem importante e já estamos atrasados, então bora lá, galera. Prometi aqui para vocês também como é que funciona mais ou menos o nosso kit. Vou deixar o microfone aqui apoiado na mesa mesmo, porque a gente está na correria, mas basicamente abrindo a gente tem uma carta personalizada, então a gente faz, né, escrita à mão aí para cada cliente. Tem alguns adesivos, um folder aqui da marca, uma camiseta que ela é de algodão egípcio aqui com a marca da Outside e o livro O Padrão Bitcoin aí, que é a bíblia aí dos bitcoiners. Então é isso, galera, a gente tá indo lá, vamos nessa. Cara, o papo com o Luiz, médico, cliente nosso, foi bem interessante, foi bem legal. Muito mais uma perspectiva de realmente conhecer e trocar uma ideia. Não é um momento que a gente usa para ficar falando de mercado, é um momento que a gente usa para conhecer um pouco mais o nosso cliente, a família que a gente atende, que eles gostam. Então o nosso papo, cara, a gente navegou por vinho, cerveja, viagens e, cara,
guitarra, muitos assuntos diferentes, em especial, como que a gente pode começar a direcionar os investimentos, literalmente montar pools de liquidez para cada um dos objetivos. E como que é a importância de você dar nome às caixinhas de investimento que você tem e conseguir usar tudo. Cara, a conversa foi bem longe, assim, foi 1 hora de papo. Todo o nosso trabalho, ele é direcionado, em primeiro lugar, para o trabalho de base, de relacionamento com cada cliente. E, pessoalmente, então, entendendo realmente os anseios, os objetivos e as dores, a gente conseguir construir um planejamento personalizado para que aquela família alcançasse os objetivos mais rapidamente. E agora já? Oh, meu Deus do céu. É melhor comprar Bitcoin no Nubank do que não ter Bitcoin.